Você se lembra desse par de tênis, o Nike Cortez? Muito conhecido também como o Nike do Forrest Gump, todo branco com detalhes em azul e vermelho. Aquele mesmo que Jenny deu de presente para o Forrest. Aquele que percorreu cada quilômetro da América quando um homem simples, com um coração puro, decidiu apenas correr. 1994. Forrest Gump não era apenas um filme, era uma experiência que marcou gerações. E no centro dessa jornada estava aquele tênis simples, carregando nos pés todo o peso emocional de uma história sobre nunca desistir. Lembra da cena? Jenny entregando aquela caixa, Forrest abrindo com aquele sorriso genuíno, calçando pela primeira vez aquele Cortez que se tornaria parte da sua própria identidade. Não era apenas um presente, era o símbolo de que alguém acreditava nele, de que alguém queria vê-lo seguir em frente. E hoje, 3 décadas depois, esse mesmo tênis, o verdadeiro, o que Tom Hanks usou nas filmagens, alcançou um valor em leilão que você não vai acreditar. Fique comigo, porque ao final desse vídeo vou revelar quanto alguém pagou para ter esse pedaço de história do cinema. Será que você consegue adivinhar? Mas, afinal, o que faz com que objetos de cinema se tornem tão valiosos para colecionadores ao redor do mundo? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Conexão emocional. Quando você possui um item autêntico de um filme que marcou sua vida, você não está apenas comprando um objeto. Você está comprando um pedaço da história que viveu dentro de você. É como ter uma relíquia de um momento que transformou quem você é. Para os colecionadores, não é sobre ostentar riqueza. É sobre preservar a memória, sobre manter viva uma conexão com algo que transcendeu a tela do cinema e tocou milhões de corações. É sobre poder olhar para aquele objeto e dizer: isso fez parte de algo maior que todos nós. E olha que o mundo dos leilões de memorabilia de Hollywood está cheio de histórias fascinantes. O vestido branco icônico de Marilyn Monroe em O Pecado Moralado foi vendido por milhões. A jaqueta de couro de Harrison Ford em Indiana Jones alcançou valores astronômicos. Cada um desses objetos carrega não apenas o valor material, mas décadas de cultura pop, de momentos que definiram gerações inteiras. E o Cortez de Forrest Gump? Bem, ele está nessa mesma categoria de raridade histórica. Agora vem a parte interessante. Você esperaria que um item de leilão tão valioso estivesse em perfeitas condições, certo? Novinho, impecável, como se nunca tivesse sido usado. Pois é exatamente o contrário. O Cortez, que foi a leilão, está visivelmente desgastado. O logo icônico da Nike está descosturando, se soltando do tecido como se contasse a história de cada quilômetro percorrido. Há rascunhas por toda a superfície, marcas do tempo e do uso intenso. A sola está gasta, com sinais claros de que esse tênis realmente correu. Muito! E sabe o que é mais incrível? Esse desgaste não diminui o valor. Ele é o valor. Cada rascunhas é uma prova de autenticidade. Cada descostura do logo é um certificado de que esse tênis realmente foi usado nas filmagens mais icônicas do cinema dos anos 90. É como se o próprio Forrest tivesse deixado sua assinatura em cada imperfeição. Aqueles defeitos contam a história silenciosa de 3 anos de corrida não stop pela América. São as cicatrizes honrosas de uma jornada épica. E olha que curioso, desde 1994, esse modelo de Nike ganhou um apelido que nunca mais saiu. As pessoas pararam de chamá-lo só de Nike Cortez. Ele se tornou conhecido como o Nike do Forrest Gump. Você pode entrar numa loja, falar Cortez, e metade das pessoas não vai reconhecer. Mas diga, aquele tênis azul e vermelho do Forrest Gump, e os olhos das pessoas se iluminam instantaneamente. Todo mundo sabe, todo mundo lembra. O filme não só imortalizou um tênis, ele redefiniu completamente sua identidade cultural. O Cortez deixou de ser apenas um modelo clássico da Nike para se tornar um símbolo cinematográfico eterno. Só que, então, você já sabe. Estamos falando de um tênis desgastado, descosturando, cheio de imperfeições, mas que carrega 3 décadas de história do cinema, que é reconhecido mundialmente e que representa uma das jornadas mais inspiradoras já contada na tela. A pergunta que não quer calar é: quanto vale tudo isso? Quanto alguém pagaria por esse pedaço autêntico de magia cinematográfica? A resposta? Bem,
A resposta vai fazer você repensar tudo o que você sabe sobre o valor da nostalgia. Então, chegou o momento que você estava esperando. Março de 2024. Heritage Auctions, uma das casas de leilão mais respeitadas do mundo. Um par de tênis desgastado, descosturando, cheio de história. Compradores do mundo inteiro com os olhos fixos naquela relíquia. Os lances começam, sobem, continuam subindo, e então, $57.500. Isso mesmo, $57.500 americanos. Em reais, estamos falando de mais de R$280 mil na cotação da época por um par de tênis. Para e processa isso por um segundo. R$280 mil por um Nike Cortez usado, velho, descosturando. É o preço de uma casa ou uma viagem ao redor do mundo com uma família inteira. É a faculdade completa de alguém. E alguém decidiu que valia a pena investir tudo isso em um tênis. Convenhamos, tem gente que fica em choque quando paga R$500 num tênis novo na loja. Imagine explicar para o banco que você precisa de um empréstimo de R$280 mil para comprar um calçado que nem pode usar sem destruir o valor histórico. Senhor gerente, pode acreditar, é para investimento, confia. Mas espera que fica mais interessante. Esse não foi o primeiro leilão desse tipo de tênis do Forrest Gump. Em 2019, apenas 5 anos atrás, um outro par, isso mesmo, outro par diferente usado também nas filmagens, foi vendido por cerca de $30 mil. Porque aqui vai um detalhe importante. Durante as filmagens de Forrest Gump, Tom Hanks não usou apenas um par de tênis. Ele usou vários pares diferentes ao longo da produção, principalmente naquelas longas cenas de corrida pela América. Então, estamos falando de pares distintos, cada um com a sua própria história, cada um tendo percorrido diferentes partes daquela jornada icônica. Agora, faz as contas. De $30 mil em 2019 para $57.500 em 2024. O valor da memorabilia desse filme praticamente dobrou em apenas 5 anos. Isso é uma valorização que faria qualquer investidor em ações ficar com inveja. O que isso nos diz? Que memorabilia de cinema clássico não é só nostalgia, é investimento cultural. Agora, deixa eu te contar uma história. E você aí, já teve um Nike Cortez? Porque eu vou te falar a verdade, eu já tive. E não tô falando só por falar, tenho foto para provar. Eu tinha 15 anos quando ganhei meu primeiro e até agora único Nike Cortez. Foi um presente do meu pai. E olha, não era qualquer presente não. Era daqueles que você abre a caixa e sente que tem algo especial ali, sabe? O meu era um modelo branco e preto, bem clássico. Nada daquele azul e vermelho icônico do Forrest Gump, mas carregava a mesma essência, a mesma identidade. Olha ele aí! Essa foto é de 2015, quase 10 anos atrás, mas parece que foi ontem. Esse tênis me acompanhou em tantos momentos importantes da adolescência. E deixa eu te falar uma verdade que todo mundo que já teve um Cortez sabe. Esse tênis é absurdamente confortável. Não é propaganda, não é exagero, é fato mesmo. A palmilha, o caimento, o peso, tudo nesse tênis foi pensado para você esquecer que está usando calçado. É aquele tipo de conforto que você só percebe quando tira no fim do dia e pensa: nossa, nem lembrava que estava com tênis no pé. Usei muito esse Cortez. Para sair, para andar, para simplesmente viver aqueles anos de descoberta. E até hoje, quando vejo a foto, bate aquela nostalgia boa. Às vezes penso em comprar outro só para reviver um pouco daquela época. E olha, se você também ficou com vontade de ter um Cortez, seja pela nostalgia do filme e pela história que eu contei, ou simplesmente porque é um tênis clássico e confortável, a boa notícia é que você não precisa de R$280 mil. Hoje em dia, você encontra o Nike Cortez facilmente na internet. Os valores giram em torno de R$500 a R$700, dependendo da cor que você escolher. Tem nas lojas oficiais da Nike e em marketplaces confiáveis várias opções disponíveis. É engraçado pensar isso, né? O mesmo modelo de tênis pode valer R$280 mil quando tem história de cinema, ou R$500 quando é simplesmente um tênis novo na loja.
Mas sabe o que ambos têm em comum? Eles carregam a mesma essência, o mesmo design que atravessou décadas. E no final das contas, o valor real não está no preço, está na memória que você cria com ele. O meu Cortez de 2015, presente do meu pai, vale muito mais para mim do que qualquer valor de leilão poderia expressar. Aquele tênis do Forrest Gump vale R$280 mil porque tocou milhões de corações através do cinema. O meu valia porque foi um gesto de amor do meu pai. O seu pode valer pela memória que você ainda vai criar com ele. No fim, todos nós estamos correndo nossa própria América, cada um do seu jeito, cada um com seu próprio par de tênis levando a gente adiante. Então me conta aqui nos comentários, você já teve um Nike Cortez? Qual foi sua história com ele? E se nunca teve, depois de saber tudo isso, ficou com vontade de ter um? Deixa seu like se você também é fã desse ícone do cinema e da moda que atravessou gerações. Se inscreve no canal para mais histórias nostálgicas que conectam cinema, cultura e nossas próprias memórias. E lembra sempre, a vida é como uma caixa de chocolates, mas um bom par de tênis faz toda a diferença na jornada. Até o próximo!